Shalom, shalom, queridos. Bora! 11º dia da contagem do Homer. Continuando falando sobre os amalequitas, né? Ontem a gente falou sobre lutar dentro da questão da intercessão e da vigilância. E hoje a gente vai falar sobre cansaço e distrações. Bom, a gente aprendeu que os amalequitas, a gente aprendeu lá no primeiro vídeo, né? Dessa semana, esse é o terceiro vídeo da semana, né? Que os amalequitas, eles atacam pela retaguarda e eles atacam aqueles que estão cansados, idosos, doentes. Isso está lá em Deuteronômio 25. Então, a carne e o inimigo espiritual ainda agem da mesma forma hoje. Sempre a carnalidade ou as trevas vão procurar a área de desgaste, de fraqueza, de distração, né, onde a gente não está atento, onde a gente não está vigilante. Eles sempre vão atuar nessas áreas para nos destruir. O texto que a gente vai ler hoje, se você tiver com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia, está em Hebreus. Hebreus, capítulo 12. Versículos 1 e 2, Hebreus 12, 1 e 2. Olha eu fazendo arte aqui, irmãos. Só um cadinho. Pagando minha ministração aqui. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto também, nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ele, pela igreja que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então aqui a gente vai ver o autor de Hebreus falando para a gente nos desembaraçar. Porque ele fala assim, olha, nós temos que correr, né, a carreira que nos foi proposta. Existe uma carreira proposta para mim, existe uma carreira proposta para você, existe um chamamento, irmãos, existe algo da parte de Deus, único, exclusivo. Por exemplo, você pode encontrar muitos profetas por aí, mas a profeta Andréia, com essa identidade, só tem eu, não tem outra. Você pode encontrar muitos apóstolos, você pode encontrar muitos pastores, você pode encontrar muitos irmãos, você pode encontrar muitos intercessores, você pode encontrar muitos adoradores, mas cada um vai atuar, vai se expressar, vai se mover dentro de uma identidade que Deus tem. Então existe uma carreira proposta. Essa carreira, ela está linkada à igreja, né, no todo, mas ela é individual para cada um. Então a minha carreira não é igual à sua carreira. O alvo, o lugar onde nós vamos chegar é o mesmo. Prossigamos para o alvo. Mas a carreira, não estou falando do caminho, queridos. Eu estou falando a carreira, o chamamento é único. E daí o autor diz o seguinte, olha, para você conseguir caminhar nessa carreira, para você conseguir se mover, você precisa se desembaraçar do peso e do pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós temos aqui já o início de uma instrução de como que eu vou vencer o cansaço e a distração. Eu preciso me desvencilhar, me desligar. Eu preciso tirar de sobre mim os pesos que não são lícitos. E a Bíblia vai me ensinar a fazer isso, irmãos. Porque se Amaleque, a gente até falou isso no primeiro vídeo, se Amaleque atua na minha fraqueza, então imagine aí. Imagine aí você carregando um peso por uma longa distância. Você já está cansado porque você está carregando um peso. Vamos colocar que esse peso é uma ofensa. Tá? Alguém te ofendeu e daí você está caminhando carregando essa ofensa. Vai chegar uma hora que você está cansado porque você está carregando um peso, amém?
E daí, lá no caminho, na caminhada, eu te ofendo de alguma forma. O que você vai acontecer? Você vai parar na caminhada, você vai sentar e vai parar. Porque eu te ofendi? Não. Talvez a ofensa que eu te fiz foi muito pequena. Não era motivo para isso. Mas porque você já carregava o peso da ofensa. Você já estava cansado da ofensa que alguém lá atrás fez contra você. Então, eu preciso abrir mão daquilo que me traz peso, irmãos. Sabe, toda vez que eu vejo Jesus falando assim, olha, eu sou o caminho e o caminho é estreito, eu sempre penso, não cabe bagagem. É estreito, irmãos. Não dá para levar a amargura, não dá para levar o ressentimento, não dá para levar a dor, não dá para levar a ira, não dá para carregar essas coisas. Porque eu não vou conseguir passar no caminho, o caminho é estreito. E agora eu não falo somente de um estreito que é para poucas pessoas, porque às vezes não é estreito para poucas pessoas, porque ele é muito comprido. Mas é estreito porque não dá para eu levar muita coisa. Eu tenho que me desvencilhar daquilo que me afasta, daquilo que me fadiga, né? No caminho, eu tenho que abrir mão das coisas. O cansaço físico e emocional não tratado com o descanso em Deus abre brechas para a carne. Então, se eu tenho áreas da minha vida que não são tratadas, que eu não estou descansando isso no Senhor, porque presta atenção, a gente está falando de cansaço. Por que eu estou falando do descanso? Porque o descanso é o lugar do cansado. O lugar do cansado não é a desistência. O lugar do cansado não é o lugar de abrir mão do processo, do propósito. O lugar do cansado é o descanso. O descanso é a restauração, é o reposicionamento do cansado. Então, se o meu cansaço não está sendo tratado por Deus, esse cansaço vai abrir brechas para a minha carne. Então, ele vai abrir brecha para impaciência, para autocomiseração, que a gente vai tratar disso aqui no decorrer desses dias, para irritação, para julgamentos, para desânimo. E esses comportamentos da carne, eles vão me levar a ter distrações. Por que eles vão me conduzir a distrações? Porque eu vou tirar os meus olhos do autor e consumador da minha fé e eu vou colocar os meus olhos naquilo que eu estou carregando. Vamos lá. Volta o meu personagem mais atuante aqui, minha garrafinha de água. Então eu estou carregando. Agora ela é leve. Mas se eu não consumir isso aqui, no caminhar muito, ela vai ficar pesada. E daí o que vai acontecer? Vai chegar um momento que eu vou tirar os meus olhos do caminho para colocar os meus olhos nela, porque eu tô cansada e eu preciso ver como é que eu vou carregar para facilitar a minha caminhada. Mas, na verdade, o facilitador da minha caminhada seria deixar ela. Seria deixar o fardo. Deixar esse fardo me traria um descanso. Um descanso para os meus dedos, para o meu braço, me traria um descanso. Então, todo o meu cansaço físico, ele precisa ser tratado pelo descanso de Deus. E aqui a gente tira essa visão errada do tratado, né? Porque a gente tem uma visão errada do tratamento. O tratamento é o cuidado, né? Quando eu estou passando por um tratamento médico, eu estou sendo cuidada por um médico. Quando eu estou passando por um tratamento dermatológico, a minha pele está sendo cuidada por um profissional da área. O tratamento é um cuidado da parte de Deus. É o Senhor aparando aquilo que está sobrando, é o Senhor enxertando aquilo que está faltando. Esse é o tratamento do descanso do Senhor. E Hebreus, né, nesse capítulo 12, fala sobre correr com leveza, com foco. Eu preciso estar leve para eu continuar conseguindo correr. Esses dias eu vi um memezinho que eu ri, tá? Duas amigas conversando, duas amigas gordinhas conversando, e elas falando assim, amiga, a gente precisa emagrecer. É meme, tá, irmãos? Por favor. Porque o anjo do arrebatamento vai vir e não vai conseguir levar a gente, não. E isso é lógico que é um ataque ao excesso, né? Mas, colocando no âmbito espiritual, os nossos
sobrepesos podem nos tirar dos processos, irmãos. Porque vamos lá, o Senhor tem um processo para você de 20 quilômetros. Se você está com sobrepeso, e eu não estou falando somente estou falando de se você está carregando um peso sobre você, você não vai conseguir caminhar essa caminhada toda. Vai ser muito difícil você caminhar. Você vai se cansar muito. Talvez você até chegue lá, mas você vai chegar com um tempo muito atrasado, com muita demora. E daí você será uma presa fácil para o ataque de Amaleque. Por quê? Porque você vai ficando para trás. E ficar para trás traz desânimo, traz desistência. O ficar para trás traz solidão, irmãos, porque a gente não vê mais ninguém. A gente se vê sozinho naquela caminhada. Mas na verdade a gente não tá sozinho. É porque tem gente que já tá lá na frente. E daí às vezes a gente fica sozinho e daí a gente é acometido por uma outra equipe. E a gente pega um novo ânimo. Mas aquela equipe começou lá atrás, bem depois de nós. Mas porque nós estamos com peso sobre nós, nós vamos sempre ficando para trás e sempre seremos presa fácil para esse ataque de Amaleque. Então nós precisamos caminhar com leveza, desembaraçar, tirar o peso. Nem tudo que carregamos, queridos, nem todo peso será apenas pecado, mas pode ser um peso desnecessário, como uma preocupação que aponta para a falta de confiança em Deus, como expectativa alheia, que aponta para uma debilidade na minha alma, que necessita de aprovação. Pode ser atividades boas, mas que não são essenciais, que não fazem parte da minha caminhada. Abandonar o pecado que nos envolve também faz parte do tirar o peso da caminhada, para que eu não fique cansada, para que eu não seja presa dos amalequitas, especialmente os pecados que surgem na fadiga. Murmuração, incredulidade, preguiça espiritual. No momento do ímpeto surge uma atmosfera de pecado. E isso vai trazer peso para a minha caminhada. E eu preciso estar com os olhos focados, fixados em Jesus. O meu foco é a cruz. E quando a gente fala o meu foco é a cruz, queridos, não é porque Jesus está pendurado na cruz. Quando eu falo que o meu foco é a cruz, é porque o meu foco é morrer para essas coisas. Porque Cristo não está na morte, Cristo está na vida. E só quem passa nesse processo da morte pode entrar na vida. Então eu preciso morrer para essas coisas. O foco é a cruz. A cruz não é o problema, é o propósito. A cruz não é a dor, é o galardão. A cruz não me conduz à distração, porque eu estou focado. Eu não vou me perder. Eu até falei em algum vídeo aí para trás de um pastor africano que teve uma situação lá com uma bruxa, irmãos. Satanismo assim, aberto, claro. E ele olha para a igreja e fala assim: deixa essa bruxa aí. Vamos orar, não vamos perder o foco. Aquilo me impactou, irmãos. Por quê? Porque provavelmente nós iríamos ficar lá amarrando, repreendendo, expulsando. Uma coisa que não era pra gente fazer. Mas tudo com foco de muito espiritual. Mas ele discerniu que aquela questão espiritual era uma distração para tirar eles da oração. Então nós precisamos estar focados naquilo que o Senhor tem para nós. Focados na pessoa de Cristo. Nos esvaziando, discernindo entre aquilo que é peso e aquilo que é propósito. O cristão maduro, ele sempre vai aprender a perguntar: isso aqui é parte da minha missão ou isso aqui está me desviando dela? Isso aqui, Senhor, que apareceu, é o Senhor tratando alguma área da minha vida ou é o diabo tentando me enganar? Essa voz aqui. Então, o cristão maduro, ele não vai entrar em tudo que aparece diante dele. Ele vai buscar no Senhor a resposta. Isso aqui faz parte da minha caminhada? Se faz parte, estamos juntos, Jesus. Se não faz parte, eu preciso me esvaziar disso aqui. O que pode ser essas coisas? Um ataque. Às vezes, alguém vai me atacar, vai me caluniar. Como que isso pode fazer parte do meu propósito? Às vezes, Deus quer me mostrar que ainda tem alguma coisa no meu coração.
E daí ele vai permitir isso. Isso faz parte do processo de santificação. E às vezes não. Às vezes é só o diabo tentando me causar dor para me paralisar. E eu preciso discernir. Como que eu vou discernir o que saiu do meu coração quando veio o ataque? Se saiu ira, raiva, revolta, indignação, desejo de parar. Então, esses sentimentos vão me mostrar para que lado eu estou. A raiva, a indignação, eu não aceito, mostra que tem áreas muito ativas em mim ainda, que não estão ligadas ao Cordeiro que é manso e humilde. Se o meu sentimento é de parar, não aguento mais, vou parar com isso, mostra que eu estou debaixo de um ataque. Então eu preciso transicionar minha mentalidade, queridos, para que eu entenda essas coisas. Muitas distrações são boas, mas não são essenciais. Maturidade é aprender a dizer não, até quando aquilo que é bom, se isso estiver roubando o meu foco. Isso aqui é muito legal, mas está me tirando do propósito. 1 Coríntios diz, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Nem tudo é para mim. Algum tempo atrás, eu falei isso para uma amiga, né, aqui, mas falando num bom sentido, tá? Ela falando sobre a necessidade de abrir a igreja em alguns tempos, né, mais vezes, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Eu falei, é verdade, a Bíblia diz isso. Mas a Bíblia não diz que você tem que ganhar todas as almas. Então nós não podemos nos sobrecarregar, nos colocar num lugar do cansaço com uma aparência de espiritualidade. Porque isso é uma promessa, uma palavra para a igreja. E se cada um de nós fizer a nossa parte, fica leve para todo mundo, irmãos. Não fica pesado para ninguém. Mas é porque às vezes nós pegamos aquele texto especificamente para nós. Então, e é para nós, mas é para o todo. Você está conseguindo entender? Às vezes eu fico com medo de estar sendo mais confusa do que explicativa. Eu estou falando isso porque nós precisamos tirar os cansaços. O próprio Deus estabeleceu o dia do descanso, né? Que é para nos restaurar, para nos refazer, para nos renovar. Para isso serve o descanso. Eu preciso vigiar, irmãos, com essa questão do cansaço. Eu preciso reorganizar as minhas prioridades. Sabe? Porque às vezes o cansaço são ataques espirituais somente, e às vezes o cansaço é por coisas que eu caminhei nisso. E daí as trevas estão encontrando este lugar para me atacar porque eu me sobrecarreguei. Fui eu que me sobrecarreguei. É igual a gente estava falando do sobrepeso, agora vamos colocar a questão da obesidade. Fui eu que comi demais. Eu sei, queridos, que tem problemas de saúde, tá? Eu não estou falando disso, não. Em nome de Jesus, não se sinta ofendido. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da glutonaria mesmo. De pessoas desequilibradas nas suas emoções e que colocam isso na comida. Então, esse sobrepeso não veio por uma enfermidade, por uma doença, veio por uma quebra de princípio, veio porque eu não organizo minhas prioridades, veio porque eu estou com a alma dilacerada. E daí, o processo de sair desse peso sobre mim, ele é um processo dolorido. E esse sobrepeso, ele me traz cansaço. Irmãos, eu tô com problema de saúde, eu tô acima do meu peso. E tô melhorando já, glória a Deus. Já perdi uns quilinhos aí. Mas, não é fácil. Você sente um cansaço. E olha que nem é um sobrepeso assim, uau. Mas é uns quilinhos bom aí. Um pouquinho mais de 2 pacotes de arroz. Mas eu já sinto cansaço, eu já sinto fadiga, eu já não tenho a mesma mobilidade. Porque tudo aquilo que está sobre o nosso peso real vai nos trazer cansaço. E todo cansado fica para trás. E todo aquele que fica para trás é presa para Amaleque. Entenda isso, irmãos. Então eu preciso reorganizar as minhas prioridades. Daí agora pegando isso, né? Eu falei do meu sobrepeso. Eu estou reorganizando as minhas prioridades alimentares. Há quanto tempo Deus está falando comigo sobre o açúcar? Agora eu tirei o açúcar. Então eu estou reorganizando um monte de coisa, prioridades. Porque nós nos enchemos, queridos, daquilo que é prazer.
e esquecemos das prioridades. E muitas vezes o prazer nos tira do foco e do propósito. São as distrações da caminhada. Feche as portas que estão abertas para distração. Ore, jejue, palavra. Busque em Deus reacender esse fogo em você, esse fogo do Espírito em você. Para que você esteja com os olhos voltados para o Senhor. Mantenha o foco em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Eu não posso me distrair, queridos. Peça ao Senhor para que Ele venha com discernimento, para que Ele mostre o que é essencial para a sua caminhada e o que é peso que te tira do propósito. Ore isso, Senhor, em nome de Jesus, me ajuda a discernir o que é peso e o que é propósito. Tira de mim as distrações que tentam, Senhor, em nome de Jesus, roubar o meu foco. Tira de mim aquilo que tenta roubar o meu foco. Me fortalece quando eu estiver cansado, quando eu estiver desanimado, quando eu quiser parar. Não permita, Senhor, que Amaleque entre nas brechas, nas portas abertas que foram abertas na minha caminhada. Ensina-me a dizer não, para que eu não me sobrecarregue. Me ajuda a dizer não para aquilo que impede a minha aproximação ao Senhor. Ore isso, irmãos. E correr leve. Que eu tenha uma carreira leve na minha corrida. Com os olhos fixos em Jesus. Que eu esteja fixado em Jesus. Então nós precisamos abrir mão. Né? Esse texto de Hebreus fala sobre isso. Eu preciso tirar os embaraços que me cansam na caminhada. Que nesse dia você faça uma vistoria aí. E que esses pesos possam ser arrancados. E que você com leveza em Cristo Jesus, corra a caminhada, a carreira que foi proposta a você. E que nós possamos juntos chegar no nosso alvo. Amém? Que o Senhor te abençoe. Amanhã a gente volta para continuar a contagem do Homer. Amanhã mais um dia, né, irmãos? Já estamos aí caminhando, faltando 4 dias para encerrar mais uma semana. E eu sei que o Senhor tem muita coisa para fazer na minha vida e na sua vida. Fica firme, irmãos. Desanima não. Porque Deus começou uma nova e boa obra em mim e em você. E Ele é fiel para concluir. Mas eu e você precisamos estar no lugar dessa conclusão. Amém? Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. A gente volta amanhã em nome de Jesus.